com a produção de bens e serviços. Boa noite, estou aqui para falar das funções administrativas de FAIOL. FAIOL começou definindo elementos da administrações que sejam funções do administrador. São 5 que compõem essas funções, começando por prever, que a gente tem que estar prevendo ou visualizando o futuro e como traçar esse futuro dentro de um programa de ação da nossa empresa. Segundo, temos que nos organizar, construir um duplo organismo material ou social da empresa. Comandar, que seria o terceiro, seria aquele que vai dirigir nossa empresa, que vai ser o responsável pelas pessoas que ali trabalham com ele. Coordenar, vamos ter que ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. E por último seria controlar a empresa, verificar que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e as ordens dadas. Esses 5 elementos que devem existir dentro de qualquer empresa no nível de atividade da sua empresa, tanto o diretor, o gerente ou o chefe e assim por diante. Eles têm que desempenhar uma atividade de previsão e organização dentro da nossa empresa com comando, coordenação e controle. E com isso teremos as atividades administrativas essenciais dentro da nossa empresa. Isso é o que nos informa a FAIOL com as suas funções administrativas. Primeiramente, boa noite. Eu vou começar a falar sobre os 14 princípios de FAIOL, na qual o FAIOL refletiu sobre sua experiência como gerente e identificou várias técnicas administrativas que havia aplicado e que haviam enriquecido o corpo organizacional ou tinham ajudado a funcionar apesar dos receios de que pudesse ser mal interpretado, e ele acabou sendo, dado que se poderia pensar que estivesse propondo leis universais ao chamar de princípios a esses procedimentos. FAIOL propôs 14 deles, na qual eu irei focar em 7 e consecutivamente meu amigo Roberto falar sobre os outros 7. O primeiro deles é a divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência, ou seja, é um modo de não sobrecarregar os colaboradores, dividindo as tarefas para que seja eficiente todo o procedimento de uma empresa. O segundo é a autoridade e responsabilidade, que é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa ter o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si, ou seja, a pessoa que está dando a ordem tem que estar em harmonia com seu colaborador, tendo o equilíbrio de dar a ordem e o colaborador de fazer. O terceiro é a disciplina, que depende da obediência, da aplicação, da energia e do comportamento e respeito das normas estabelecidas da organização. Ou seja, o terceiro já fala muito por si só. Ele diz que, vamos dizer, que a gente tem que seguir um parâmetro dentro de uma empresa, de uma organização. Isso significa ter a disciplina. O quarto é a unidade de comando, que cada empregado deve receber ordens de apenas um superior, que é o princípio da autoridade única. Ou seja, cada um tem a quem recorrer na hora que precisa, sem que isso atrapalhe o resto da organização ou da empresa. O quinto é a unidade de direção, que uma cabeça é um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo, ou seja, tendo as pessoas que se dirigem a novas ideias buscando um objetivo em comum entre todas elas. O sexto é a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais devem sobrepor-se aos interesses particulares, ou seja, os interesses de todos devem sobressair
havendo uma concordância entre todos eles, entre particular e geral. Geralmente pega mais a parte geral porque é a parte que todos concordam. Agora o sétimo, que é a remuneração do pessoal, que é a parte que todo mundo gosta, que deve haver justa e garantida satisfação para os empregados da organização em termos de retribuição. Ou seja, a organização, vamos dizer que ela tem que pagar conforme o funcionário trabalha, conforme o cargo do funcionário e assim por diante. Agora o Roberto estará falando sobre as outras 7. Até logo. Finalizando as 14 funções de FIOL, temos aí centralização, que refere-se à concentração de autoridade no topo da hierarquia da organização. 9. Cadeia escalar, é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. 10. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, é a ordem material e humana. 11. Equidade, reconhecer o direito de cada um, amabilidade e justiça para alcançar lealdade do pessoal. 12. Estabilidade do pessoal, a rotatividade das pessoas tem um impacto negativo sobre a eficiência das organizações. Quanto mais tempo a pessoa permanecer num cargo, tanto melhor. 13. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E por último, 14. Espírito de equipe, harmonia e união das pessoas são as forças da organização.